O Luciano Juba está fazendo falta no time do Sport? Essa é uma pergunta recorrente, eu escuto muito. Bom, Luciano Juba se despediu do Sport no jogo contra a equipe do Ituano, onde o Sport perdeu por 2-1 e foi vaiado. Bom, o Sport tinha um lado muito forte, o lado esquerdo, com Igor Cariús e com Luciano Juba. Porém, o Luciano Juba não rendia tanto sem o Igor Cariús. Mas olha, eu vou analisar aqui os dados reais até agora, dos 5 jogos que o Sport fez sem a presença do Luciano Juba e das projeções. Vou falar também sobre o John Peglow, o Peglow, que substituiu o Luciano Juba. Bom, a entrega dele é muito abaixo. Ele acha que pode render mais, mas o torcedor do Sport não está satisfeito. A gente vai falar sobre Luciano Juba, a saída dele e, óbvio, né, a ida dele para o Bahia, que até agora também o torcedor do Bahia não está satisfeito, ele não está com a entrega boa lá no Tricolor de Aço. E a gente vai falar sobre o Peglow, que é o atacante que está substituindo o Luciano Juba. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aliás, antes de começar, a gente teve o sorteio da Loteria Federal do Clube de Membros, com as camisas oficiais do Sport, Náutico e Santa. E o sorteio pela Loteria Federal está aqui, sorteio desse dia 4 de outubro de 2023. A centena sorteada foi a 385, tá, galera? 385, a centena sorteada para o Clube de Membros. Tá aí na tela. E o sorteado tá aqui, a gente vai mostrar na foto do vídeo. Tá aí a foto do vídeo. É o José Ronaldo de Lima, tá? 385, o número dele aí. É número aleatório e ele foi, então, o sortudo que levou a camisa desse mês de setembro que a gente sorteou em outubro. Então, José Ronaldo de Lima, você entra em contato com a gente através do e-mail aqui do canal, tá? robertonascimento.tv@live.com para a gente entrar em contato e fazer a entrega da sua camisa, tá? Você vai receber a sua camisa. Se você estiver em Recife ou região metropolitana, a gente entrega pessoalmente. Se não, se estiver em outra cidade ou outro estado do país, você recebe, tá? Você foi o sortudo, então, desse mês. E continue participando aqui do Clube de Membros, R$ 2,99 para você participar, através do Pix também, R$ 3. Então, participe, dê moral pra gente aqui. Bom, vamos falar sobre Luciano Juba, vamos falar sobre o Peglow, vamos lá? Lojaonline.pitu.com.br, seu boteco na internet. Acesse o site, faça seu pedido e receba a sua Pitu em casa. Vamos começar com o Luciano Juba, porque na verdade o Juba deixou o Sport naquele jogo em que o Sport perdeu para o Ituano por 2-1, a torcida vaiou, foi uma pressão daquelas. E o Luciano Juba se despediu, né? Teve uma entrega muito boa, mas já não estava atravessando uma boa fase, já havia sido bastante criticado pela torcida do Sport. Após esse jogo, né, o Sport fez 5 partidas e a gente vai falar delas agora. Mas antes, esse QR Code é da Bet Nacional, que é parceira aqui do nosso canal, tá? Então, pega o seu celular, o seu smartphone, aponta a câmera, entra, cria a sua conta com o código RNTV, que é o código da gente, começa a profetizar com apenas R$1, R$1. Tá aí no bolso R$1, então aposta aí, meu amigo, profetiza as melhores cotações, jogos ao vivo com campinho interativo, é 100% seguro, meu amigo, e confiável. E as melhores cotações estão na Bet Nacional, que é a bet dos pernambucanos, a bet da torcida, a bet dos nordestinos, a bet dos brasileiros. Profetiza na bet! Bom, os 5 jogos que o Sport jogou sem o Luciano Juba, o Sport não perdeu, né? Acabou o Sport vencendo 2 partidas e empatando 3, né? Venceu 2 partidas, inclusive uma fora. E empatou 3 partidas, sendo uma delas fora, né? Isso mesmo, sendo 2 como visitante. Estou vendo os números aqui. E o Sport, na 25ª rodada, que foi a saída do Luciano Juba, perdeu para o Ituano por 2-1. Depois, empatou em casa com o Botafogo de Ribeirão Preto, 1-1. Na partida seguinte, empatou com o Criciúma. Aliás, esse jogo contra o Botafogo foi lá, tá? Botafogo 1, Sport 1 foi lá em Ribeirão Preto. Depois o Sport em casa empatou em 3-3 com o Criciúma. Depois venceu o ABC fora de casa com o gol de Diego Souza. Depois venceu o Londrina 4-0 na Ilha. E por último empatou com o Avaí em 2-2. Então são os jogos do Sport sem a presença do Luciano Juba. E vale salientar que na 30ª rodada o Sport empatou com o gol do Peglow, primeiro gol do Peglow, e o segundo do Fabrício Daniel.
no empate em 2-2 com o Avaí. Mas assim, o Peglow fez outro gol, não estou lembrado se foi contra o Criciúma ou se foi contra o Londrina. Foram 2 jogos que ele fez. Bom, mas assim, a entrega do Luciano Juba no Campeonato Pernambucano, na Copa do Nordeste, na Copa do Brasil e no começo do campeonato foi gigante. Mas depois ele teve uma queda, porque o Sport tinha uma ala muito forte, a ala esquerda com o Igor Cariús e com o Luciano Juba. E uma hora o Luciano Juba voltava às vezes, o Igor Cariús passava com muita qualidade para fazer cruzamentos perfeitos, lançamentos na medida, assistências para gol. Então isso fez uma diferença. E o Luciano Juba às vezes, com o Igor Cariús muito na esquerda, ele voltava um pouco para o meio, fazia gols de falta, cobrança de falta perfeita, lançamento, passe, assistência. Mas de um tempo para cá o Sport tem sentido essa necessidade. Porque a bola não chega no Wagner Love, não chega com a qualidade para que ele possa definir. E ele também está numa fase, que é normal, o atacante passa por fase, meu amigo, sempre, né? Sempre vi grandes atacantes entrar numa fase que não consegue marcar, que não consegue fazer gols, então é complicado. Mas hoje, o Peglow, para mim, não joga 30% do que o Luciano Juba jogava. Então, os dados reais mostram que o Luciano Juba não teve um impacto na saída dele dentro dos números, porque o Sport conseguiu, em 5 jogos, não perder. Empatou, venceu 2, empatou 3. Quer dizer, o Sport não perdeu nos jogos que o Luciano Juba esteve fora do Sport. Então, o impacto real não aconteceu. Mas projeções, sim. O Luciano Juba joga mais que o Peglow. É melhor que o Peglow. Estava mais entrosado com o time do que o Peglow. Isso é um fato. Agora, óbvio, né? O Luciano Juba no Bahia não vai, até agora, né? Não mostrou serviço e eu não vejo perspectivas porque ele chegou com o time montado, chegou com o time em andamento, chegou inclusive com a mudança de treinador, a chegada do Rogério Ceni lá. Então, acho que ele não vai, né? Pelo menos por enquanto, ser um cara de uma entrega boa no time do Bahia, até porque ele não tem ainda o grupo, descontração, entrosamento, essas coisas que estavam acontecendo no time do Sport. Porém, vejo que ele vai ter um crescimento, porque ele tem talento, tem futebol, é agudo, é um cara que bate muito bem na bola, tem qualidade, tudo isso vai fazer a diferença na sequência do Luciano Juba no Bahia. Mas no Sport a entrega não estava sendo eficiente, não estava sendo a esperada pelo torcedor. O que acontece no time do Sport, eu já falei aqui, é que o Sport não definiu ainda o seu 11 e os jogadores que saíram acabaram não voltando com o mesmo ritmo, com a mesma qualidade anterior. Quer dizer, agora que o Jorginho está começando a jogar bola, quer dizer, essa mudança em definição na cabeça de área, se joga o Ronaldo Henrique, se joga o Felipe, se joga o Fabinho, se joga o Fábio Matheus, a direita toda hora muda, ou é o Everton, é o Roberto Rosales, que inclusive não vai jogar essa partida contra a Ponte Preta porque vai para a seleção, vai servir a seleção venezuelana. Ora é o Roberto Rosales, ora é o Eduardo, olha o Everton. Na esquerda não, encontrou ali o Filipinho, que não é, vale salientar, não é o mesmo futebol do Igor Cariús, mas é bom jogador e é agudo. E na esquerda não encontrou ainda o Peglow, o mesmo futebol. E o pior é que o Anderson Moreira, ele não testou outro jogador naquela função. Por exemplo, o Fabrício Daniel, que a torcida estava pedindo, entrou, fez o gol. Mas ainda não é o cara da esquerda, porque ele joga muito pelo meio. Ele cai pela direita e joga mais pelo meio. E aí, o Alan Ruiz, que poderia ser esse cara, também ainda não foi testado naquela formação como ala, como ponta, né? Ou seja, como meio, como ponta pelo setor esquerdo. Então isso está fazendo a diferença. Mas a verdade é que o torcedor do Sport, ora ele fala do Luciano Juba, né, dizendo que realmente ele foi ingrato, ora ele reconhece que o Luciano Juba teve uma entrega boa, e ora ele pensa que o Luciano Juba estava numa fase, era melhor ter saído. Então, quer dizer, tem toda essa história e por trás ainda existe a emoção que mexe com o torcedor. O torcedor acha que o Luciano Juba traiu o Sport por deixar o Sport e ir para o Bahia, que é um rival na região. Então esse aspecto pesa bastante com relação a essa questão do Luciano Juba. Mas os números são verdadeiros e reais. O Sport sem Luciano Juba ainda não perdeu. Esse é um fato, esse é um dado. Esse jogo contra a Ponte Preta, torcedor, é um jogo onde o Sport tem que começar a encontrar o melhor da sua formação. O Sport não vem jogando bem há bastante tempo. O Sport vem
com uma largura incrível na competição. A sorte está do lado do Sport, sim, senhor. O Sport perde o empate, o Sport ganha naquele sufoco, mas consegue ficar no G4. Aliás, eu vejo muitos comentários, eu fiz um comentário no Instagram sobre o time do Sport, uma avaliação bem rápida, porque aqui no YouTube a gente tem mais tempo, a gente conversa mais, mas no Instagram eu fiz um vídeo, né? E aí algumas pessoas até falaram o seguinte: Roberto, do jeito que tá para o Sport subir e ficar levando pancada, é melhor eu ficar na Série B. Eu não sei se o Sport já tem probabilidade, as probabilidades existem de crescimento e de acesso para a Série A, sim. Mas não sei se o Sport já tem um projeto pensado, pelo menos, para uma Série A. Porque numa Série A você tem que ter uma reformulação aí de 80%, inclusive do treinador. Se o Sport sobe, ficar com isso aí, com esse time que está aí, com o grupo que está aí, com o treinador que está aí, o Sport não vai de maneira nenhuma, né, ficar tranquilo. Vai ser aquele aperreio, a zona de rebaixamento, ameaçado de cair o tempo todo. O Sport tem que ter um processo de renovação de 80% e de comissão técnica também. Inclusive, né, alguns amigos meus falaram: Roberto, eu acho que o Sport já deveria pegar Vanderlei Luxemburgo para a Série A. Chegar para ele planejar a Série A do Sport, começar do zero em janeiro, fazer um campeonato pernambucano, uma Copa do Nordeste, preparando o time para jogar Série A, para disputar meio de tabela. Porque o Anderson Moreira não tem condição, tá, de comandar uma equipe numa Série A. São torcedores amigos que falam, e eu digo, olha, primeiro o Sport tem que subir. Depois de subir, o Sport tem que reformular esse elenco em 80%. E depois, obviamente, né, ter uma nova comissão técnica de Série A. É o que eu penso. Nada contra o Anderson Moreira. Acho que ele é um treinador top para uma Série B, para brigar. Mas Série A é outro nível. Série A realmente tá num nível bastante elevado. O Sport precisa, se o Sport conseguir o acesso, eu acho que vai conseguir, o Sport tem que mudar 80% desse grupo aí para disputar uma primeira divisão. Like, gostei, joinha, isso, comenta aqui embaixo se você concorda comigo, se você não concorda, fica à vontade, aqui você tem direito de expressar sua opinião aqui embaixo. Por favor, fica à vontade. Esse é o seu canal, hein? youtube.com/Roberto Nascimento TV. Fica na paz de Deus, grande abraço. Muito obrigado, galera. Valeu, tchau.